Eu quero te amar, tocar o teu coração, amar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós estamos aqui dando início a mais um culto online, ao vivo, aqui diretamente do templo da Igreja Batista Manancial aqui em Elas Bom Veloso. Quero saudar a minha esposa amada Sheliane Belo, que já está conectada aí conosco, na nossa residência, com os nossos filhos, Keilitel, a irmã Lucineide, Deus abençoe, graça e paz, a irmã Lidiane Moura, graça e paz, irmã Germana, irmão Francisco, irmã Stephanie, aí na sua casa, irmão Guilherme, Samuel, todos os irmãos aí que já estão se conectando. Nós vamos orar ao Senhor para dar início, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em glórias nós te damos por esta oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença, para juntos meditarmos na tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, pedimos que o Senhor fale a cada coração, que essa noite seja uma noite de salvação, de santificação. Que o Espírito do Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos os teus ensinos. Que os louvores sejam aceitos pelo Senhor, as orações, que o Senhor acalme a nossa alma, nosso coração, que o Senhor a cada dia abençoe os nossos lares, nosso casamento, as nossas famílias. O Senhor esteja no controle de todas as coisas, suprindo cada uma das suas necessidades. Restaura casamentos, meu Deus, livra os casamentos dos divórcios precipitados, e que o Senhor, meu Deus, enche os casamentos de amor, de fidelidade, de comprometimento, porque esta é a tua vontade, certamente, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico e depois estaremos já de imediato meditando na palavra do Senhor. Se 1000 vezes eu caí, 1000 vezes estavas lá, sempre fiel, me amando e a me perdoar. Foi comprado por seu amor e a vida vieste dar. Mataste o teu filho Jesus em meu lugar. E eu te louvo e grito: glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. E eu te louvo e grito: glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. Sua presença se faz real, minhas mãos quase podem tocar, e o meu coração não pode negar o teu amor. Unido aos anjos do céu, eu quero cantar o teu louvor. Inunda o meu ser e me aquece com teu calor. E eu te louvo e grito: glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. E eu te louvo e grito: glória a ti, Senhor, pois tua misericórdia é sem fim. Amém? Louvado seja o Senhor da glória. Aleluia. Eu convido os amados que já estão conectados a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante à luz da palavra, que é sobre sexo, celibato e casamento. Então convido você a meditar comigo na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo inicia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, dizendo: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. A igreja de Corinto estava cheia de dúvidas, até por causa do contexto em que eles estavam vivendo. Uma igreja onde a promiscuidade era visível, a imoralidade era intensa, porque viviam numa cidade muito imoral, a cidade de Corinto. E eles, cheios de dúvidas, começaram a perguntar algo sobre o casamento, sobre o sexo, sobre o celibato. E o apóstolo Paulo, ele começa respondendo: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. É como se ele estivesse dizendo, diante de um contexto de sensualidade, de imoralidade, de lascívia, de homossexualidade, temos que continuar casados. Paulo diz: seria bom, num contexto como esse, que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da impureza, da imoralidade, da prostituição, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Porque se o jovem solteiro ou a jovem solteira decide permanecer sozinho, ele pode ser tentado a cair, nos mais variados tipos de tentações,
Nós sabemos que a semelhança da cidade de Corinto, né, da cultura da época, é a nossa cultura, uma cultura promíscua, cheia de orgias, de imoralidades. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas estão trocando de cônjuge como se trocam de roupas. A imoralidade, pornografia, pedofilia, masturbações, fornicação, tem tomado conta da vida de muita gente. A sensualidade. E diante de um contexto como esse, de tanta indecência, de tanta imoralidade, é complicado uma pessoa, principalmente um jovem solteiro, uma jovem solteira, permanecer sozinho, sem cair na tentação, principalmente na área sexual. Como nós vamos ver aqui, isso só é possível um jovem ou uma jovem permanecer solteiro, solitário, sozinho, se ele tiver o dom do celibato, se ele tiver uma capacitação sobrenatural para viver servindo apenas ao Senhor. E Paulo diz que por causa das impurezas, das imoralidades, é melhor, cada um ter sua própria esposa e cada um ter o seu próprio marido. O que nos ensina claramente que o sexo, a relação sexual, ela é permitida por Deus apenas no ambiente do casamento. O sexo seguro é apenas no casamento. Então, se nós quisermos desfrutar de um sexo seguro, prazeroso, como sinal da bênção de Deus, nós precisamos nos casar. Porque a palavra de Deus diz que a relação sexual antes do casamento é fornicação, e fora do casamento é adultério. Então, você sabe de pessoas que vivem juntas, amigadas, amancebadas, dependendo da linguagem de cada um. Então, essas pessoas estão, na linguagem bíblica, em fornicação, elas estão em pecado, porque elas estão tendo ou mantendo sexo sem compromisso. E quando uma pessoa é casada e ela se envolve com outro ou com outra, trai o seu cônjuge, ela está cometendo adultério. Então, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 3, versículo 4, que o casamento tem que ser respeitado por todos, tem que ser venerado por todos, bem como leite sem mácula. Quanto, porém, aos adúlteros e aos imorais, Deus vai julgar. Então, por causa da imoralidade, por causa da prostituição, por causa dos mais variados tipos na área sexual, é importante que o casamento aconteça. E quando acontecer o casamento, também, de acordo com a palavra de Deus, é pecado não manter a relação sexual. O casal precisa manter a relação sexual. Então, deixar de ter sexo no casamento é pecado também, a não ser por questão de doença, certo? De invalidez, alguma outra coisa assim. Mas por questão de desculpa, certo? De frigidez, outras coisas que às vezes são mais sinais que são gerados por causa de ressentimentos, de desordem, de desequilíbrio matrimonial, do que de um casamento sadio. E aí no versículo 3 Paulo diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Então é importante que quando nós nos casamos, a gente entenda de que eu me casei para fazer o meu cônjuge feliz, para dar prazer para o meu cônjuge. E a minha esposa se casou para me dar prazer, para me fazer feliz. Hoje muitos casamentos têm sido destruídos nessa área sexual. Por quê? Porque há um egoísmo, apenas um quer se satisfazer, não quer satisfazer o outro. E nós temos que entender de que a nossa satisfação está em satisfazer o outro.
O nosso prazer está em dar prazer ao outro. Por isso que Paulo diz aqui que o marido tem que conceder à esposa o que lhe é devido. Ele está aqui indo contra a cultura da época, que era uma cultura machista, onde a mulher era menosprezada, era como praticamente propriedade do homem, como objeto de consumo do homem. E aí muitas vezes o homem fazia o que queria com a mulher. Era como se, na hora que ele quisesse manter relação sexual com ela era obrigada a satisfazer os seus desejos. E se a mulher às vezes quisesse, o marido não, só quando ele quisesse. E então ele está dizendo aqui, logo pegando de cara, aplicando para o homem, dizendo: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa conceda ao marido. Então ele está equiparando os dois. Até porque no reino de Deus, o marido não é superior à mulher, mulher não é inferior ao marido. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus e são semelhantes perante Deus. E principalmente quando se trata de relação sexual, precisa haver mutualidade. Quando Jesus disse assim, que o que Deus uniu não separe o homem, lá na instituição do casamento em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, está falando dessa intimidade sexual. Tem que haver. Mas infelizmente, muitos casais estão separados nessa área. O marido dorme na cama, a esposa dorme na rede, ou o marido dorme na rede, a esposa dorme na cama. E eles estão convivendo debaixo do mesmo teto, apenas de aparência, porque praticamente o casamento já morreu pelo fato de não ter o relacionamento mais íntimo, o relacionamento sexual. Não que a relação sexual seja algo o mais importante no casamento, porque não é. A gente tem que entender de que o que segura um casamento é o companheirismo, é a amizade, é o compromisso com o outro, é a mutualidade do casal, é o diálogo, é o respeito, é isso que segura o matrimônio. O sexo, ele, como eu ouvi nessa semana de um pastor, é a celebração do casamento. Então é importante que o casal ele desfrute da intimidade sexual como um sinal da bênção de Deus. Mas quando um deixa de satisfazer o outro, estão pecando. E aí nós não podemos deixar de manter a nossa relação sexual. Não como algo obrigado, como nós estamos falando aqui, forçando a barra, porque muitas esposas estão sendo estupradas pelo seu próprio marido. Quando o marido ele quer ter relação sexual, de maneira obrigada, quer obrigar a esposa, tem que haver um acordo entre os dois, tem que haver diálogo, tem que haver uma intimidade de tal forma que um entenda a necessidade do outro, quando deve suprir a necessidade do outro. E aí é preciso que haja esse entendimento na hora da relação sexual, para que não aconteça o estupro. Mas também existe o extremo de que, por qualquer motivo, às vezes isso acontece muito por parte às vezes das mulheres, que inventam desculpas, está doendo a cabeça, está cansada, porque ela está com raiva do marido, aí ela usa do seu ressentimento, daquela mágoa, para fazer com que o marido ele sofra nessa área, se abstendo da relação sexual. E isso é pecado, porque a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então um precisa satisfazer o outro, tem que haver esse mútuo consentimento. Isso é tão sério que no versículo 5 Paulo diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Então tem que haver, se houver um jejum, vamos dizer, um jejum sexual, uma abstinência sexual, tem que haver um mútuo consentimento, não é só um querer e pronto, tem que haver um acordo entre os dois, por algum tempo, tem que haver um tempo determinado, não é um tempo indeterminado. E o propósito, para vos dedicardes à oração.
Então é algo que deve levar o casal à consagração, à oração. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência ou da sensualidade. Porque é que muitos casais estão sendo derrubados por Satanás. Por quê? Porque quando não há uma vida íntima, equilibrada, habitual entre o cônjuge, e aí o diabo se aproveita da oportunidade para colocar uma terceira entre o casal, para derrubá-lo. Isso não é desculpa, claro, isso não é desculpa. Por exemplo, minha mulher não está me satisfazendo, é porque ela não está me satisfazendo sexualmente, eu vou atrás de outro. Eu vou atrás de outros métodos ilícitos, imorais, para me satisfazer. Isso não é desculpa, porque se eu temo a Deus, eu tenho que procurar me controlar. Mas isso é uma brecha que a pessoa está dando para que o diabo tente e derrube. Porque se o casal está bem satisfeito, está bem saciado sexualmente, lógico que ele não vai desejar um terceiro relacionamento. É como se você está de barriga cheia, você está satisfeito, está de barriga cheia, você não vai querer, mesmo que te apresente a comida mais deliciosa. Então, do mesmo jeito é na área sexual, se você está satisfeito com seu cônjuge, ele está te suprindo, ela está te suprindo, pronto. Pode aparecer a mulher mais bonita do mundo, ela vai perder o tempo, o diabo vai perder o tempo dele. Por quê? Porque o casal está bem sexualmente, um está suprindo a necessidade do outro. Então é importante que haja esse entendimento, esse equilíbrio sexual, esse mantimento, que um satisfaça o outro, para que o diabo não derrube um ou outro. E Paulo diz: isso vos digo com concessão e não por mandamento, no sentido de que esse jejum sexual, ele não é um mandamento, como se fosse obrigatório nós fazermos, não é uma permissão da parte de Deus, mas opcional. Então a gente pode escolher fazer um jejum sexual, mas não é um mandamento. Então ninguém é obrigado a fazer jejum sexual. No versículo 7, Paulo ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que eles seriam bons se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então é melhor, Paulo está dizendo, casar do que viver queimando de desejo, pegando fogo como um vulcão que está para entrar em erupção. Por isso que nós aqui ensinamos aos nossos jovens e a quem quer que seja que está diante de nós, à luz das Escrituras, que não é sensato que um relacionamento dure muitos anos antes do casamento. Você sabe de relacionamento, tipo assim, um namoro que já tem 4, 5, 6, 7, tem namoros que duram 10 anos. Então é praticamente impossível um relacionamento de tantos anos não haver uma queda, não haver fornicação, não haver uma vida íntima, como se esses namorados estivessem vivendo como se fossem casados. Então seria bom, Paulo diz, e aqui a gente tem que entender o contexto, no versículo 26 Paulo diz: considere por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ou seja, por causa da angustiosa situação presente, eles estavam vivendo num contexto de perseguição, de muita aflição, de angústia. Imagine só, vivendo naquela época, um pai de família correndo o risco de ser preso por causa do evangelho, por conta da perseguição romana. O sofrimento de ele ver sua família ali
sem o seu apoio, sem sua presença. Era muito complicado na época. Então, dependendo do contexto que a pessoa está vivendo, é melhor a pessoa estar só, certo? E aí ele diz, por isso que ele diz: quero que todos os homens sejam tais como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo ou outro dom. Ele está ensinando aqui que assim como para se casar requer um dom, né, da parte de Deus, para viver solteiro requer um dom, que a gente chama o dom do celibato. Então é importante de que as pessoas que pretendem permanecer sozinhas, que não é pecado, tenham um dom de Deus, tenham o dom do celibato, que é uma capacitação especial sobrenatural da graça de Deus, que ajudará essa pessoa a viver sozinho. Mas claro, se ela for viver só, eu não vou me casar, ela também não vai poder viver ficando com um e com o outro, né, na promiscuidade, na prostituição. Ela vai ter que permanecer virgem, né, vai ter que viver sozinha para servir, para se dedicar ao Senhor dos exércitos, para investir sua vida no reino de Deus. O que é que acontece hoje? Muitas pessoas querem viver só, mas para viver no pecado, né, no pecado da imoralidade, para viver no sexo sem compromisso, para viver no adultério, às vezes saindo como casado, como mulher casada, e isso não está certo à luz das Escrituras. Então, caso, porém, Paulo diz no versículo 9, não se dominem que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então é melhor casar do que viver pegando fogo, né? Como um vulcão que está prestes a entrar em erupção. E aí muitos, né, por não se casarem e demorarem tanto tempo, né, se relacionando apenas como namorados, terminam caindo na tentação. Não é por isso que nós vemos tantas jovens, até adolescentes, engravidando precocemente. Não é isso que nós temos visto? Gravidez precoce. Por quê? Porque estão começando a namorar antes do tempo, né? Os pais são muito permissivos, permitem que seus jovens, né, namorem, seus adolescentes, comecem a namorar muito cedo, e aí daqui a pouco aquele adolescente já começa a trazer o namorado para sua casa, e os pais hoje estão muito liberais, deixam os seus filhos, né, namorarem, entrarem nos quartos. E aí o que é que vai lhe dar? Uma gravidez precoce. Então, se nós não queremos que os nossos filhos vivam no pecado, nós precisamos casá-los, né? A pessoa precisa se casar para que ela mantenha, né, um sexo seguro, saudável, de acordo com a vontade de Deus, porque o sexo seguro, saudável, equilibrado, só pode acontecer apenas no casamento. E quando Paulo se direciona para os casados, no versículo 10 de 1 Coríntios 7, ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quando ele diz, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, é porque Jesus, ele ensinou isso nos evangelhos. Possivelmente ele está citando Mateus 19, Marcos, Lucas, que Jesus tratou sobre essa matéria, mostrando que o que Deus uniu não separe o homem, que o casamento é até que a morte o separe. Então, a mulher não deve se separar do marido, ele está dizendo aqui. No versículo 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, de acordo com as Escrituras Sagradas, se você está casado, você não deve se separar, ok? Então, se você está casado, você não deve se separar, porque diz a palavra que o divórcio, ele é abominável aos olhos de Deus. Deus odeia o divórcio. Mas pastor, eu fui abandonada, o meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, ou eu estou vivendo num contexto de ameaça de morte sustentável, e aí não teve jeito, eu me divorciei. Tudo bem,
Aconteceu de você se divorciar, o que é que a Bíblia está dizendo? Se porém você vier se separar, não se case novamente. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ter que viver sozinho? Sim, você vai ter que viver sozinho. Você não vai poder mais se casar, porque, de acordo com a palavra de Deus, nós só temos a permissão do Senhor de nos casarmos novamente em caso de viuvez, em caso de morte. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então você só está livre para você casar com quem quiser quando seu marido morrer ou quando sua esposa morrer. E no Senhor. Porque a Bíblia também desaprova um julgo desigual. Se você é crente, você tem que casar com crente. Você não pode cair na onda de se unir a um descrente, dizendo, não, eu vou me casar com um descrente para não ganhar ele para Cristo. Isso é pecado também, esse julgo desigual. Então você está ligado ao seu marido enquanto o seu marido viver. Agora, se o seu marido falecer, você está livre para casar, Paulo diz, com quem você quiser, mas somente no Senhor. Então o casamento bíblico tem que acontecer na presença de Deus, onde os dois servem ao mesmo Senhor, têm a mesma fé. Então você precisa viver com seu marido, você precisa ser fiel ao seu marido, você precisa ser fiel à sua esposa, até que a morte os separe. Esse é o plano, é o propósito de Deus, que os dois vivam um fiel ao outro até que a morte separe. Nada de um novo relacionamento, porque isso se tornaria um adultério. Mesmo em caso de divórcio, você não pode se casar novamente. Pastor, mas o meu marido me traiu. Se você não quiser perdoá-lo e se divorciar dele, você vai ter que viver sozinho. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que a mulher não deve se separar do marido. No versículo 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Estão entendendo? Porque uma vez marido até que a morte os separe. Uma vez esposa até que a morte os separe. A mulher que se intromete na vida do casal, ela se torna amante. E ela se torna também uma adúltera. Ou o homem que se envolve na vida desse casamento, ele está se tornando um adúltero também. Agora, no versículo 12, aos mais digo eu, não Senhor. Quando Paulo diz, aos mais digo eu, não Senhor, não é que o que ele está ensinando é inferior ao que Jesus ensinou. Não. Quando ele diz, digo eu, não Senhor, é porque o Senhor não tratou dessa matéria. O que Paulo, a partir do versículo 12, que 1 Coríntios 7 vai tratar, Jesus não tratou, Jesus não ensinou. É tanto que ele diz aqui, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta é consciente em morar com ele, não a abandone. Então, ele está falando agora que ele sai do casamento entre cristãos e entra no casamento misto. Não no sentido de que eu era crente e eu me envolvo com um descrente e me caso com um descrente para ganhar ela para Cristo. Não. Ele está falando aqui de dois descrentes que um dos cônjuges foram levados a Cristo posteriormente. Então, depois de casados, um se converteu. E aí, alguns poderiam questionar: então eu devo me separar? Porque haverá conflitos, Porque eu sou crente, o meu marido não é crente, então eu devo continuar junto? Eu sou crente, a minha mulher não é crente, eu devo continuar junto com esse? Eu devo continuar casado, com esse homem, com essa mulher? Paulo está dizendo:
Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Porque, qual é a razão? Ele diz: e a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixa o marido. Qual é a razão? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então Paulo está sendo bem claro aqui, de que você que é casada com um homem descrente, e você se converteu depois de casada, e o seu marido consente em viver com você, você não deve abandoná-lo. E você que é casado com uma mulher descrente, e a sua mulher consente em viver com você, você não deve abandoná-la, só porque a fé não é a mesma, porque há conflitos por causa da fé. E a razão, porque a minha mulher que não é crente, ela vai ser santificada convivendo comigo, e o seu marido que não é crente vai ser santificado no seu convívio, no sentido de que é mais fácil você ganhá-lo para Jesus, né, continuando casado, do que se separando dele, porque ele vai ver o exemplo na sua vida. Tanto que Pedro usa lá essa linguagem, que a mulher ganha o seu marido com o seu testemunho, sem palavras, através de um espírito manso, tranquilo diante de Deus, através do temor a Deus. A mulher é mais fácil ganhar o marido. Então você não deve abandonar o seu marido só porque ele é descrente, e você não deve abandonar a sua esposa só porque ela não é crente. Então, se um consente em viver com você, principalmente casado, né, não deve abandonar, porque a santificação, né, acontece no convívio, no relacionamento. E ainda os filhos também, ele diz, seriam impuros, porém agora são santos. A ideia também de estarem sendo abençoados pelo Senhor, de serem alvos da nossa oração, os filhos, de serem alvos da palavra de Deus, de nascerem em um ambiente cristão, mesmo que um dos dois não seja crente, mas um por ser crente, Deus está presente. Deus está presente nesse lar, abençoando, protegendo, respondendo orações, santificando esse lar, e o reino de Deus está presente. Então é importante de que haja perseverança, que haja investimento, que não haja desistência, que você não desista do seu cônjuge só porque ele é descrente. Você não deve desistir dele, você deve insistir, você deve perseverar. Agora preste atenção, no versículo 15, Paulo diz, de 1 Coríntios 7, mas se o descrente quiser apartar-se, ou seja, quiser deixar você, quiser abandonar você, Paulo diz que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui? Que nesse relacionamento de um jugo desigual, de um crente com um descrente, esse relacionamento pode chegar a um conflito tão intenso de que não haverá mais paz nesse lar. E aí poderá ser que o descrente queira se separar. Por quê? Ele não suporta nessa convivência de um crente. De agora você não pode mais ir para as festas mundanas com ele. Que você não pode mais beber a cervejinha gelada com ele, né? Fazer as imoralidades que ele quer que você faça. Então, se ele quiser se apartar, tudo bem. Você não está sujeito à servidão desse casamento debaixo de opressão. Você pode viver em paz, sozinho. Só que essa separação nunca deve partir do cristão. Nunca. Sempre do descrente. O cristão nunca deve decidir abandonar o não crente. Então você que é crente, você que é servo de Deus, você nunca
Aconteça o que acontecer, não deve decidir, né, se divorciar por nada nesse mundo. Se houver um divórcio, um abandono, uma desistência no relacionamento, tem que ser por parte do não crente, da pessoa que não conhece a Deus, Paulo está dizendo. E aí no versículo 16 Paulo pergunta: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então ele está dizendo aqui que é permitido que um dos cônjuges descrentes, né, se ele quiser separar, que se separe, por quê? Nós não temos a certeza. O cônjuge crente não tem a certeza se ele vai salvar o marido, se o marido dele vai ser salvo, se a esposa dele vai ser salva, através da convivência. Nenhum tem a certeza também. Por isso, antes do versículo 17, cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Então você deve, né, viver de acordo com o seu chamado. Até porque a gente não deve colocar o foco nessa existência acima do foco celestial. Os nossos olhos, o nosso coração precisa estar voltado principalmente para o reino de Deus, mais do que para as coisas dessa terra. Então o casamento não é o fim. O fim da nossa vida é a glória de Deus, é o reino de Deus. O casamento não é a coisa mais importante. E aqui há uma palavra de esperança, né, para os que estão sozinhos, porque às vezes a pessoa pensa: então se eu não me casar eu vou ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Negativo. Você pode ser uma pessoa solteira e ser a pessoa mais feliz da face da terra, se você tiver Jesus na sua vida, se você estiver dedicando sua vida, né, no reino de Deus. Que quantas pessoas dizem: eu vou morrer encalhada, né, eu vou morrer goiabão, eu vou morrer moça véia. Não se preocupe com isso se você tem Jesus. Apenas invista sua vida no reino de Deus, dedique sua vida no reino de Deus. Mas o que os outros vão pensar? Não se preocupe com o que os outros irão pensar. Apenas se preocupe em agradar a Deus. É tanto que Paulo diz aqui no versículo 18: foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O mais importante é a sua fidelidade ao Senhor. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Agora, nós vamos entrar na questão das virgens. Paulo ele sai do enfoque do casamento misto, né, do crente com o descrente, e entra na questão das virgens. Ele diz no versículo 25: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Quando ele diz que não tem mandamento do Senhor, é porque o Senhor Jesus não tratou dessa questão. Jesus não tratou da questão da virgindade em si. O que fazer com as virgens? Até porque no contexto da época, ainda eles viviam na cultura deles, onde o pai oferecia sua filha, né, dava sua filha em casamento. Hoje cada um decide, né, com quem quer casar, mas ainda na época de Paulo ainda tinha essa questão de o pai, né, oferecer sua filha em casamento. Até porque eles recebiam um dote, né, um pagamento muitas vezes valioso, né, quando oferecia sua filha, ele recebia, né, o dote, né, no lugar do casamento, no lugar da sua filha. Então, com respeito às virgens, 1 Coríntios 7,25, não tem um mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procure separar-te. Então ele volta a tratar da questão
da indissolubilidade do casamento, ou seja, quem é casado não procure se separar. Então, o casado precisa permanecer casado até que a morte o separe. Ele diz: se porém vier no versículo 11, se separar, então não se case novamente, certo? Então, se você está casado, não se separe. Se por acaso, por alguma razão, por alguma circunstância, você se separar, então permaneça só. É isso que ele está dizendo aqui. Estais livres de mulher, não procures casamento. E veja que o contexto aqui é de angustiosa situação presente. É um contexto de perseguição. É um contexto, certo? De sofrimento, que era melhor viver sozinho do que casado, por conta das perseguições. Eu já expliquei aqui no início esta questão. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofreram angústia na carne e eu quisera poupá-los. Então Paulo está dizendo que a pessoa não pecará por se casar, mesmo em situação de um contexto difícil, mas ela vai sofrer, né? Vai sofrer angústia, porque o próprio casamento em si já traz angústias, né? É um ambiente já santificador, porque raramente um casamento vive sem conflitos. Mas imagine você ser casado, constituir uma família, num contexto de perseguição. É muito mais difícil de viver. Imagine você ser preso por causa de Jesus. Como eu já falei aqui, ver sua família, né, sem a sua presença, sem a sua proteção, sem o seu amparo. É muito complicado, o sofrimento é muito maior. E ele diz no versículo 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, porque quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Porque seja você ficando solteiro, ou seja você se casando, o alvo maior da nossa existência é a glória de Deus. Então, uma pessoa que está desimpedida, uma pessoa que é solteira, ela tem mais tempo para servir ao Senhor, ela tem mais tempo para gastar a sua vida no reino de Deus. Agora, se uma pessoa ela é casada, o ministério do reino de Deus começa na sua casa. Então ela vai ter que investir muito tempo, né, com seu cônjuge, ou marido ou esposa. Se tiver filhos, com os filhos. E aí ela não vai viver tão desimpedida assim para servir ao Senhor, como ela gostaria se ela fosse solteira. Então, existem as vantagens de ser casado e existem as vantagens de ser solteiro. Então a gente não deve nem menosprezar quem é solteiro e nem deve menosprezar quem é casado, mas entender de que ambos, tanto os casados como os solteiros, devem viver ambos para a glória e o louvor do nome do Senhor. Até porque, como Paulo diz, a aparência desse mundo passa, esse mundo é passageiro. Nós temos que procurar investir no reino de Deus, procurar viver para a glória de Deus. O nosso coração precisa estar mais no reino dos céus, mais no céu do que na terra. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, viver como se nós não fôssemos daqui realmente, como Paulo está dizendo. Agora no versículo 34 ele continua dizendo: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite, o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Veja o que eu falei aqui. Paulo está dizendo, desimpedidamente. A pessoa vai ter mais tempo se ela for solteira, né, para servir ao Senhor.
Entretanto, no versículo 36, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, na linguagem nossa se tornando moça velha, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Então a gente não deve desprezar, menosprezar, inferiorizar quem é solteiro. Porque a pessoa, aí às vezes a pessoa começa a dar apelido, né? Encalhado, moça velha, goiabão, como eu falei. Não devemos fazer isso, porque às vezes essa pessoa está mais inteira, está mais completa do que muitos que pretendem se casar, pelo fato dela estar servindo ao Senhor. Claro que se ela é virgem, se ela está sozinha, e ela tem esse dom do celibato, né? O dom de permanecer sozinha, servindo ao Senhor, tem que viver sozinho mesmo, não deve viver na imoralidade, não deve viver, né, ficando com um com o outro. Caso não se contenha, Paulo diz, tem que se casar, né, para não viver no pecado da imoralidade, na fornicação, na relação sexual antes do casamento, no sexo sem compromisso. Nós não podemos viver assim. E ele finaliza essa palavra dizendo no versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Então ele repete aqui, confirma mais uma vez o que ele falou atrás. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Mas somente no Senhor. Então você, minha querida, meu querido, você está casado? Você está ligado ao seu marido enquanto ele viver. Só há uma brecha para um novo casamento de acordo com as Escrituras. Só há uma condição para um novo casamento, é através da viuvez, é através da morte do cônjuge. Nós não somos liberados por Deus para nos casarmos novamente à luz da Bíblia, em hipótese alguma, porque o divórcio já é abominação para Deus, e quanto mais o novo casamento, certo? Então nós não devemos nos casar novamente. Se você se separar, deve viver sozinho, servindo ao Senhor sozinho, até o seu cônjuge falecer. Você só está livre, a Bíblia diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Mesmo se você for traída, mesmo se o seu marido for traído, se você não perdoar, você tem que ficar só, porque a Bíblia diz que se você se separar, você deve se reconciliar com seu marido, ou então ficar sozinho. Está escrito na palavra. Mas pastor, né, tem muitos casamentos que já estão no segundo, as pessoas estão, esse casal que eu conheço que está no segundo casamento, está vivendo muito melhor do que quem está no primeiro casamento. Muitos casamentos que estão no segundo vivem muito melhor do que os que estão no primeiro. A questão não é se estão vivendo bem, a questão é se é a vontade do Senhor. A questão se é mandamento do Senhor, se é permissão do Senhor. Nós não devemos basear a nossa vida na experiência dos outros, não é porque está dando certo. A pessoa diz, tem dois homossexuais, e aí ele diz, eu estou vivendo muito bem, né, com meu companheiro. Mas é a vontade de Deus que dois homens vivam? É a vontade de Deus que duas mulheres vivam, mesmo que está dando certo? Eu estou vivendo muito bem, traindo minha esposa, está dando certo com a minha amante. Não é porque está dando certo que é a vontade de Deus. Então, não caia nessa onda da experiência dos outros. Nós temos que basear, fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. É no que está escrito. Se não está escrito, corta, descarta, porque senão você vai estar em pecado, em rebeldia, desobedecendo a palavra do Senhor, e depois vai sofrer sérias consequências. E estatisticamente está comprovado que a maioria dos recasamentos, os cônjuges vivem muito mais infelizes do que no primeiro casamento. A pessoa diz, eu vou me casar de novo para ver se eu vivo feliz. Vai quebrar a cara de novo.
entendeu? Vai quebrar a cara de novo, vai ser infeliz de novo. Nós não devemos entrar nessa onda, essa onda de adultério, essa onda de divórcio, né, de recasamento, porque isso não é a vontade de Deus. O casal precisa viver bem casado até que a morte os separe. Se, por exemplo, aconteceu, como eu falei aqui, de separar, que fique só. Que fique só até a volta de Jesus ou até a sua partida. Por isso que, como o casamento é algo sério, a gente não deve se casar, né, por brincadeira. Tem pessoas aí, né, que não tratam o casamento com seriedade. O casamento tem sido banalizado, as pessoas estão trocando de cônjuge como se trocam de roupas. Não é assim que a coisa funciona. E aí, quando na escolha do cônjuge é preciso haver, né, bastante atenção. É preciso examinar a luz das escrituras para que a pessoa não se decepcione, ela não caia, né, numa cilada depois. Porque depois que ela uniu, não foi a vontade de Deus. Pode não ter sido, mas Deus confirmou, Deus ratificou. A aliança que você fez com seu cônjuge, ela foi confirmada por Deus. Deus era testemunha sem ser convidada. Deus estava presente no dia que você fez aliança com seu cônjuge, com Deus, na presença de Deus e dos homens. Deus estava presente, Deus estava confirmando as promessas. Eu prometo ser fiel na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aí você diz, amém, eu prometo. Então tem que ser fiel mesmo, tem que continuar sendo fiel até que a morte os separe. Agora, se o seu cônjuge morrer, você está livre para casar com quem você quiser, mas somente no Senhor. Um casamento entre cristãos, não em julgo desigual, mas somente no Senhor. E no versículo 40, ele diz: todavia será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Por conta do contexto, era melhor viver viúva, né, do que se casar. Paulo está falando aqui. Então, aqui está algumas lições, alguns princípios da palavra de Deus sobre sexo, sobre celibato, sobre casamento e recasamento. E se você foi edificado, eu peço que você compartilhe essa palavra, 1 Coríntios 7, para que outras pessoas elas venham também ser edificadas, venham ser abençoadas. Se você não ouviu essa mensagem, vamos dizer, esse estudo bíblico, eu peço que você ouça, né, posteriormente com atenção, para você entender, né, todo o contexto, e certamente você vai ser muito abençoado, porque há muitas lições preciosas sobre casamento, sobre sexo e celibato aí, à luz de 1 Coríntios 7, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seu relacionamento conjugal, que Deus abençoe sua família. E agora nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra, agradecendo, né, por esse culto mais uma vez que nós oferecemos a Deus, que Deus nos permitiu realizar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essas lições, esses princípios bíblicos, que, se colocados verdadeiramente em prática, eles farão, meu Deus, uma enorme diferença na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Abençoe, meu Deus, os casamentos, abençoe, meu Deus, o relacionamento sexual de cada um, que o Senhor abençoe para que haja, meu Deus, amor verdadeiro, para que haja sinceridade, para que haja, meu Deus, comprometimento nos casais, fidelidade, respeito mútuo, e em nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe os que são solteiros, que os que ainda não se casaram, os que pretendem continuar sozinhos, que o Senhor dê a capacidade sobrenatural para viverem, meu Deus, servindo ao Senhor, fazendo a Tua vontade. Nós oramos, pedimos que o Senhor esteja dando saúde a quem está enfermo. Olha, meu Deus, para aqueles que estão precisando de um toque do Senhor nesse momento, que estão precisando, meu Deus, de saúde. Que o Senhor esteja abençoando os lares, restaurando os que estão em conflitos, os casamentos que estão prestes a se separar, que o Senhor não deixe o diabo, meu Deus, destruir essas famílias. Nós oramos e assim invocamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, agradecidos. Amém. Então Deus abençoe, meus amados, graça e paz. Domingo, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui de volta
no nosso culto presencial aqui na Igreja Batista Manancial, dando continuidade à exposição bíblica na carta aos Hebreus, capítulo 4. Deus abençoe. Mais uma vez eu peço, compartilhe essa palavra, porque certamente vai abençoar muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz e durma com Deus na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.